Ei, meu nome é Bitar e no vídeo de hoje vamos conhecer um quadrinho que está se tornando um dos maiores sucessos do faroeste europeu. Undertaker foi originalmente lançado em 2015 pela editora franco-belga Dargaud, escrito por Xavier Dorisson e desenhado por Ralph Meyer. Os primeiros 6 volumes da série foram encadernados e publicados aqui no Brasil numa edição integral pela editora Pipoca e Nanquim, e é baseado nas 2 edições iniciais dela que faremos essa análise hoje. Os arcos iniciais de Devorador de Ouro e A Dança dos Abutres contam uma história sobre um homem de moral duvidosa se encontrando entre um tesouro escondido e uma população raivosa, dando uma base sólida de conteúdo para os iniciantes com o personagem e os iniciantes na leitura de westerns como um gênero. Dorisson compõe um roteiro rápido e inteligente, colocando a figura de um papa defunto no centro da narrativa e representando a complexidade do mundo do Velho Oeste através de uma nova perspectiva, com um olhar mais sensível sobre a necessidade de violência e críticas curiosas a respeito da natureza humana. Então prepara um sanduíche de carne de cobra cega e uma dose de tequila para acompanhar, pois hoje veremos até onde a obsessão de um homem por dinheiro pode mudar o destino de uma cidade. Nossa história tem início no ano de 1868, em uma pequena vila localizada entre o estado de Nevada e a Califórnia, onde vemos um grupo de abutres comendo a carcaça de uma vaca morta. Eles se deleiam com o banquete enquanto os ossos ensanguentados são cada vez mais expostos e as moscas oportunistas rondeiam a cena. Aquele momento sujo e nojento para alguns revela nosso protagonista, sentado encostado em sua carroça do outro lado da estrada de chão batido e assistindo calmamente. Jonas Crow, o Papa Defuntos. Um outro homem vem andando do posto telegráfico em sua direção, afirmando ter boas notícias. Ao que Jonas responde com um sorriso canastrão, perguntando se alguém havia morrido. Aparentemente, um empresário muito rico havia falecido, e a família precisava dos serviços de um coveiro em Anoc City, e é para lá que ele iria. Mas antes disso, ele resolve trocar um favor com um velho que queria se livrar dos carniceiros comendo sua vaca morta. Ao atravessar a rua, ele levanta sua calibre .20 para os pássaros, mas um deles chama sua atenção. Um abutre separado do grupo com a asa quebrada e um olhar penetrante. Naquele momento, Jonas toma uma decisão. E os 2 recém-amigos sobem na diligência rumo à cidade, Jonas e seu abutre de estimação, Jed. Originalmente, o termo Undertaker era usado até meados do século XIV para mencionar empresários ou homens de negócios. Com o passar do tempo e a expansão do novo mundo norte-americano, o termo mudou seu sentido popular para agente funerário, o under significando de baixo e o taker significando aquele que pega ou assume responsabilidade, fazendo alusão aos homens que cuidavam dos que estavam indo para debaixo da terra. Dentro dos padrões sociais do Velho Oeste e a escassez de recursos como dinheiro, o coveiro viajava de cidade em cidade oferecendo seus serviços, já que não teria como ele ficar fixo em um só local, devido à baixa demanda de pessoas que pudessem pagar por um enterro propriamente dito. Nessa época eram bem mais comuns os funerais informais, onde entes da própria família cavavam covas rasas para se dispor dos corpos. O Papa Defuntos muda essa realidade oferecendo um serviço de qualidade, preparando o corpo do defunto para que a família possa prestar seu respeito, montando um caixão adequado e até mesmo enterrando o falecido de maneira correta. Um trabalho considerado desagradável e sujo, mas que pagava bem. E assim ele segue caminho, desbravando por entre as paredes rochosas e o chão poroso alaranjado, até que seus cavalos o levam para tal Anoc City, uma típica cidade do Velho Oeste americano, se estendendo por basicamente uma rua principal por onde tudo passa. Vemos instalações como o salão local e uma mina de ouro saindo poeira bem ao fundo. Logo próximo da esquina, Jonas encontra um grande casarão com pilares no estilo grego. Na frente da casa está a governanta pronta para recebê-lo, Rosie Pretty, uma mulher tão rígida quanto seu coque duplo e seu vestido impecável. O agente funerário afirma que veio o mais rápido possível e que gostaria de começar a preparar o corpo do tal Sr. Cusco imediatamente, ao que ela afirma que seria impossível, pois o homem ainda estava vivo. Naquele fim de tarde, Jonas é convidado para se juntar ao jantar do Sr. Cusco, um homem com uma perna amputada e dono de diversas minas de ouro na região. Eles conversam sobre preços e opções de caixão, e nosso protagonista menciona os diversos detalhes de seu ofício. Ele restaura o corpo e o deixa mais apresentável para familiares e amigos, além de produzir caixões com mais luxo caso seja do interesse de quem está pagando. Mas a informação que espanta ele de verdade é saber que ele estava ali para realmente enterrar o empresário,
já que ele cometeria suicídio ainda na madrugada e os preparativos para o enterro começariam na manhã seguinte. Lá fora, a noite caía e o Papa Defuntos é abordado por um grupo de mineiros após o seu turno de trabalho. Eles dizem que precisam dos serviços dele, mas deixam claro que não podem pagar muito. Aparentemente, um jovem de 16 anos morreu numa mina mais cedo, e seus colegas queriam que ele tivesse um enterro digno. Vendo a situação, Jonas aceita um bife como pagamento e eles fecham um acordo. De volta no casarão, presenciamos uma última conversa entre o Sr. Cusco e a Senhorita Pretty. Ela manifesta seu desacordo com a vontade dele de deixar esse mundo e o velho afirma que teria uma ótima noite, e em seguida o veneno no frasco seria suficiente para levá-lo sem muita dor. Cusco diz que seu corpo deveria ser enterrado no filão Red Chance, justamente a primeira mina de ouro que ele descobriu e o lugar no qual sua fortuna começou. A luz baixa daquela vela ilumina o descontentamento de Rose, enquanto o velho narra todas as suas exigências em detalhes e afirma estar deixando uma recompensa de $500 para ela, por esses anos de bom trabalho e confidência. Por fim, ela sai do recinto aborrecida e ele fica sozinho novamente. O roteiro então nos presenteia com a intercalação de duas cenas que não poderiam ser mais opostas. Em uma delas, vemos Jonas preparando o corpo do rapaz morto e apresentando à população para que ele possa ser velado com respeito. Na outra, vemos um empresário ganancioso comendo seu bolo preferido com pepitas de ouro de suas minas. Afinal de contas, ninguém tomou sua fortuna em vida, e ninguém a tomaria em sua morte. Os cidadãos comuns andam com tochas em suas mãos e lágrimas em seus rostos, enquanto que um homem leva consigo a riqueza de toda uma cidade. Num último instante, vemos um caixão descer pelas mãos fortes de uma comunidade unida, e no último instante, vemos a avareza ceifar a vida de Cusco. Dorison inicia sua narrativa com inventividades e conceitos interessantes, fugindo do lugar comum e nos apresentando um protagonista misterioso com um trabalho desagradável. Jonas não é o seu típico mocinho de histórias heróicas e nem é um vilão. Ele se parece mais como uma pessoa real num mundo desigual e violento, e talvez esse seja o maior mérito do roteiro até então, nos deixando embarcados na carroça junto com o personagem principal. Na manhã seguinte, Rose lê o bilhete deixado pelo homem que jaz sem vida em sua frente. O som póssumo de sua voz ecoa pelas palavras como se ele ainda estivesse cantando ordens para seus ouvidos. E na mensagem as instruções são claras. Ela deveria levar seu corpo até a mina Red Chance e fazer isso em até 3 dias. Caso contrário, o indígena de confiança de Joe Cusco iria matar um refém secreto e a senhorita Pretty ficaria sem seu dinheiro de recompensa. Apesar de ter confiança total em sua governanta, Cusco sabia que o mundo dos homens é cruel, e caso ele não tivesse garantias externas, sua vontade não seria cumprida. Essa visão é reforçada quando um personagem entra em cena junto da ruiva, McCullin, um dos cães de guarda do empresário e alguém que dedicou grande parte de sua vida e até mesmo 4 dedos de sua mão para salvar o traseiro de Cusco em diversas ocasiões. Ele procura por objetos de valor e cofres secretos, afirmando que a partir de agora não era necessário fingir mais. Lá fora, no entanto, uma grande multidão de mineiros chama por justiça, gritando em alto e bom tom que a mina da cidade era deles por direito, mas infelizmente Rose é forçada a acabar com o pensamento de todos, ao deixar claro que a caverna cheia de pepitas de ouro foi vendida já faz 1 mês. A realidade é que todos eles deveriam voltar ao trabalho ou então deixar a Nock City. Mais tarde, vemos Jonas preparando o corpo do defunto antes de ser interrompido pela governanta da casa. Ela grita com ele e diz que os preparativos não eram necessários, pois eles precisavam partir imediatamente. Também vemos que McCullin estava limpando o sangue no chão quando acha uma pequena pedra de ouro. Seu pensamento ligeiro começa a juntar as pedras do quebra-cabeça e isso nos guia para as próximas páginas, onde o Papa Defuntos passa por um armarinho para comprar mantimentos para a viagem, e o roteiro nos introduz a uma situação triste através dos olhos de George, um dos mineiros de Cusco e atualmente um homem desempregado. Ele vê sua mulher negociando com o dono e entregando seu anel de casamento por um valor muito abaixo do justo. George questiona o motivo dela estar vendendo a joia que representa a união deles, e ela, por sua vez, indaga que era necessário para pôr comida na mesa. A cada cena, a narrativa conta um pouco mais sobre as dinâmicas financeiras dessa cidade, e principalmente sobre como a desigualdade é alarmante. Nosso protagonista é envolto em brigas e confusões para tentar proteger a vontade de um homem avarento, onde vemos o luxo sendo refletido na pobreza como um dos pontos de destaque da escrita de Dorison, e ele não esconde em nenhum momento suas críticas sociais.
Como já era de se imaginar, alguns oportunistas tentam roubar o que podem da diligência de Jonas, seguindo os boatos sobre o tal ouro escondido. Isso desencadeia uma enorme luta que leva ele, Rose e a senhorita Lynn para a cadeia. Lynn é uma das criadas de Joey e também se apresenta como figura misteriosa na história. Ela é originalmente da China e parecia ter algum tipo de relação com o defunto, mas veremos mais disso nos próximos capítulos, porque nesse momento, um grande motim de homens raivosos e endividados estava se organizando no bar ao final da rua. McCullin grita para todos os presentes a verdade sobre o ouro de Cusco. Os xingamentos entoados são reforçados pelo cheiro de cigarro e o nível de álcool no sangue. Homens desesperados pela chance de terem uma vida digna olham para ele como se suas palavras fossem bíblicas, e aquele fosse o momento em que iriam mudar suas vidas para sempre. Felizmente para nós leitores, eles estavam certos. E, infelizmente para eles, a mudança não seria positiva. A trama segue relatando os combates entre o grupo de Crow e os mineiros enfurecidos. Vemos que o agente funerário tem treinamento militar e consegue pensar de forma tática nas situações de violência, o que faz com que o grupo eventualmente consiga ganhar espaço e fugir momentaneamente de seus perseguidores. E tudo isso com o defunto intacto dentro da diligência. Mas aquela noite ainda mantinha muitos momentos de fortes emoções para o nosso protagonista, e após alguns minutos de ferraduras batendo firmes no chão de rochas lamacentas, nós chegamos na ponte localizada na saída da cidade. Os três se encontram num impasse perigoso, pois para seguirem viagem em segurança era necessário cortar as cordas da ponte e prender os mineiros do outro lado. Mas eles chegam rápido demais e um grande tiroteio se inicia, fazendo com que Jonas tivesse que contar suas balas de forma precisa para matar todos os inimigos. Mesmo com esse esforço, o xerife de Enoch City consegue chegar a Rose e Lynn e mostra para elas um cartaz que poderia mudar totalmente aquela noite. A revelação de que nosso protagonista é, na verdade, um criminoso foragido por 36 assassinatos. O valor de $25 mil ao lado das palavras vivo ou morto seria muito tentador para qualquer um nessa situação. Afinal de contas, essa é uma quantia significativa hoje em dia, e há 150 anos atrás era um valor colossal. Ao dedilhar o gatilho da arma e refletir sobre a chuva que caía sem cessar, a senhorita Prairie resolve tomar uma decisão naquela noite. E talvez não seja a decisão que você esteja esperando. No dia seguinte, eles seguem viagem pelas encostas de pedras quentes do oeste americano, enfrentando os atalhos inclinados e o sol escaldante do clima árido. Rose aceitou seguir na jornada com Jonas, e quem levou aquele tiro foi o próprio xerife da cidade. Além disso, existem diversos desdobramentos ao longo de toda a narrativa que estou deixando de fora, caso alguém queira ler o conteúdo completo. Mas existe um personagem em específico que passa por uma transformação curiosa. George é um dos mineiros que tentam ir atrás do corpo de Cusco. Ele e seus amigos estão buscando ouro para melhorarem suas vidas, e as palavras de McCullin fizeram quase que uma lavagem cerebral na mente de bons homens. George é um deles, alguém que sempre trabalhou muito e tentou fazer o melhor para sua família, mas ao ver sua esposa penhorando a própria aliança de casamento para conseguir comprar comida, algo muda em sua mente. Agora não se trata apenas de trabalhar de forma honesta para prover para sua família, e sim sobre ser homem de verdade e dar o sustento que eles merecem. Esse peso vai consumindo um personagem que é influenciado cada vez mais e mais a tomar atitudes duvidáveis e erradas pelo bem maior, como se qualquer coisa justificasse a violência e as mortes de inocentes quando se tratava de cumprir a missão e se provar para sua mulher e filhos. Aos poucos ele deixa de ser alguém manso tentando sobreviver e aceita a insanidade da jornada, mostrando como o ambiente e amigos que temos podem nos afetar muito e mudar nossas perspectivas de vida. Agora o grupo se encontra em uma velha vila de mineradores abandonada. O Papa Defuntos faz vigília em um dos casebres enquanto conversa com Jed sobre aquele ser um bom lugar para morrer. Obviamente o abutre não responde nada de volta, além dos pios característicos do animal. Mas isso nos mostra como Jonas é solitário, preferindo falar consigo mesmo do que dialogar com suas parceiras. Eventualmente, o sono toma conta de seus pensamentos e ele dorme. Dentro do galpão ao lado, vemos que Rose cuidava das feridas de sua amiga chinesa, que levou um tiro no ombro num confronto anterior com os bandidos. Mas ela levanta rapidamente da maca improvisada e aponta uma arma para a inglesa que fica sem entender nada. Lynn argumenta sobre a pressa de levar o corpo para a mina e diz que deveriam deixar o Undertaker para trás e seguir viagem imediatamente. Seu suor frio revela que o refém de Cusco sempre foi, na verdade, a própria senhorita Prairie.
Os barulhos das balas cortando o vento lá fora entram de forma repentina na cabana de Jonas. Ele se abaixa para se proteger da chuva de balas e logo parte para seu plano de fuga. Mas os mineiros são numerosos demais e nosso protagonista leva uma bela surra. Nesse momento, Lin já havia fugindo com a refém, e ao perceber isso, Crow pega sua diligência e sai em disparada pela madrugada, em direção à mina. E algumas horas depois, nós finalmente chegamos à famosa tumba do empresário. Red Chance não era apenas uma mina comum, mas uma verdadeira montanha com sua entrada localizada a mais de 50 metros de altura, sendo o único acesso um elevador de madeira feito para içar as cargas extraídas da caverna. O sol da manhã ilumina os ares secos da Califórnia e quase abafa os gritos dos bandidos que vêm sedentos atrás do coveiro. Mas Jonas é veloz e consegue subir o elevador até o ponto de encontro com suas duas parceiras. Aqui descobrimos que o plano de Cusco sempre foi forçar Rose a cumprir sua parte do trato, mesmo que ela não soubesse, e Lin era responsável por garantir isso. Ela, por sua vez, conta que seu filho se envolveu numa confusão anos atrás, e essa era a maneira de pagar sua dívida ao Devorador de Ouro. Quanto mais tempo se passa, mais nós leitores descobrimos o quanto essa jornada foi calculada por Cusco, desde o início até os mínimos detalhes. Ele não só contava que o Papa Defuntos contratado não era alguém comum. Jonas e a inglesa conversam com a mulher, que aponta a arma e conseguem acalmá-la, mencionando a questão da honra e como eles iriam achar uma forma de ajudar ela. Nessa etapa do livro também é possível notar o fator psicológico na manipulação que Lin sofria, condenada a eternamente pagar por uma dívida que não era sua, e até mesmo a morte do seu cobrador, ela se manteve fiel àquilo, reforçando o argumento do autor de como o culto ao dinheiro traz sofrimento para a vida das pessoas. E por fim chegamos no impasse final da história. Crow olha para baixo e repara nos abutres que estão doidos pelo ouro do velho, e com toda certeza irão matar os 3 parceiros para garantir o silêncio da situação. Considerando isso, ele bola uma armadilha fatal para os criminosos. Tudo começa com um caixão do defunto sendo içado de volta ao solo pelo elevador. Os homens observam aquilo e logo decidem que apenas as pepitas na barriga dele não seriam bastante mais. Já que estava com o corpo seguro, não teriam motivos para não subir até a boca da mina e coletar mais riquezas. Mas ao chegar lá, os mineiros encontram apenas os tesouros banhados pela escuridão e a luz escassa de suas tochas. Ao olhar bem, é revelado o agente funerário no fundo da cena, e ele joga uma lamparina numa cova rasa bem à frente deles, revelando o verdadeiro corpo de Joe Cusco e mostrando que Rose e Lin estavam no caixão do lado de fora, dessa forma conseguindo fugir e matando os últimos homens que estavam perto do elevador. O carrinho de metal é ouvido por todos dentro de Red Chance, e as explosões lá fora ecoam os ouvidos daqueles que estão dentro da mina. No momento de escapada digno de filmes de Hollywood, nosso protagonista é lançado pelos trilhos enquanto suas parceiras explodem em estrutura de madeira, deixando os abutres presos para sempre dentro daquela caverna, ou pelo menos até a fome ceifar a vida deles. 3 dias depois, Jonas acorda em uma nova cidade sendo cuidado pelos olhos atentos da chinesa. Ele pergunta sobre o paradeiro de Rose e Lin aponta para o lado de fora do estabelecimento. Vemos que a carroça foi completamente renovada pelo dinheiro da ex-governanta. Ela propõe que a partir de agora eles todos formem uma sociedade e partam pelo país oferecendo os serviços funerários. Não preciso dizer que isso irritou bastante o nosso protagonista de início, mas talvez com o tempo seu coração esteja ficando mais mole. E no futuro, nós veremos mais aventuras por esse velho oeste. Undertaker é uma excelente série para iniciantes no gênero de westerns. Sei que esse não é um ramo desconhecido aqui no Brasil por conta de publicações como Tex e até mesmo o recém-publicado Blueberry, da própria editora Pipoca Nanquim. Mas aqui o novo leitor tem a chance de começar com um material mais novo e sem muitas amarras cronológicas, diferentes desses outros títulos que, às vezes, podem intimidar aqueles que estão iniciando no hábito da leitura. Os desenhos de Ralph Maia são com certeza um ponto altíssimo da edição. Ele traz um profundo detalhamento com sua construção de cenário e emoções, além de excelentes cenas de combate e tiroteios. Exatamente tudo que uma boa história de Velho Oeste deveria ter. Xavier Dorison compõe uma narrativa que vai além do lugar comum e nos apresenta um protagonista que não é nem herói e nem vilão. Jonas Crow é um homem cercado de mistério e tenta fugir de seu passado atuando como agente funerário pelas regiões que passa. Ele usa esse disfarce quase perfeito para evitar ser notado pelas autoridades e conseguir ganhar algum dinheiro de forma honesta, mostrando que tem um compasso moral duvidoso às vezes, mas no fundo tem um bom coração. Cercado de solidão, ele se assemelha muito a alguém que está apenas tentando chegar até o final do dia, assim como todos nós.
O roteiro toca em assuntos relevantes como o acúmulo de capital e a desigualdade social dos super ricos e dos mais pobres. Mostra o reflexo da exploração humana em diferentes níveis e faz um comentário perspicaz sobre como o dinheiro transforma bons homens em assassinos dispostos a fazer qualquer coisa. Caso você tenha interesse em ir atrás do encadernado, eu não poderia recomendar mais. É uma leitura divertida que vale muito a pena. E nós nos encontramos no próximo vídeo.